Na história do Pro Wrestling, muitos nomes desaparecem mais rápido do que se pode memorizar. Alguns personagens aparecem por pouco tempo, deixam pouca impressão e são quase completamente esquecidos pelo público. No entanto, anos depois, alguns desses lutadores retornam surpreendentemente, muitas vezes com um novo papel, uma nova máscara ou uma personalidade completamente alterada. Nem todos esses comebacks, no entanto, foram um sucesso. Alguns pareciam deslocados, outros chegaram tarde demais ou simplesmente não se encaixavam mais na época. Exatamente esses retornos esquecidos mostram o quão arriscado pode ser um recomeço no wrestling. E nossa lista começa com um comeback, que até mesmo fãs de longa data mal conseguem acreditar até hoje. Golga. Antes que esse nome desaparecesse quase completamente da memória, Earthquake era um dos monstros mais aterrorizantes que já pisaram no ringue da WWF. Sua enorme estatura e o infame ataque Splash faziam os fãs temerem seriamente que até mesmo grandes estrelas como Hogan pudessem ser gravemente feridas. Como parte dos Natural Disasters, ele dominou a cena de tag teams e personificou exatamente o que seu nome prometia. Uma força imparável da natureza, construída para destruir oponentes e arrasar divisões inteiras. Essa imagem era clara, eficaz e profundamente enraizada no público. Após sua saída e um intermezzo mais sem brilho na WCW, ele retornou surpreendentemente à WWF em 1998. Mas, em vez do conhecido e temido Earthquake, de repente, Golga estava no ringue. Nenhuma entrada ameaçadora, nenhuma presença intimidante, mas sim um gigante mascarado como parte dos Oddities. Em vez de causar medo, Golga parecia uma figura secundária absurda, cuja maior característica era uma estranha fixação por um boneco do Cartman de South Park, que ele carregava constantemente consigo. De tensão, tornou-se diversão. De dominância, mera curiosidade. Golga não ganhou nada, não alcançou nada e desapareceu da televisão já em 1999. Para muitos fãs, ainda é difícil acreditar que o mesmo homem que uma vez aterrorizou como Earthquake retornou nesse papel. Esse comeback estava fadado ao fracasso desde o início, ou uma imagem lendária foi levianamente sacrificada. 2. Trucker Norm. Quase nenhum comeback é tão simbólico de desorientação criativa quanto o de Mike Shaw. Mesmo antes de Trucker Norm, ele já havia tido uma série de papéis infelizes, mas essa reinicialização coroou tudo. Na WCW, Shaw era inicialmente conhecido como Norman the Lunatic, um paciente fugitivo de um hospital psiquiátrico, constantemente supervisionado por Teddy Long. Só essa figura já era extrema, mas pelo menos vivia de uma ideia clara, ainda que questionável. Sem desenvolvimento real ou transição lógica, Norman foi subitamente reempacotado como Trucker Norm. De acordo com a storyline, o ex-paciente deveria continuar a vida de seu falecido pai como caminhoneiro e agora viajar livremente pelas rodovias do Zetiuma. A própria ideia de colocar um ex-interno, antes retratado como perigoso, ao volante de um caminhão, fazia o conceito parecer absurdo. Visualmente, ele trocou a roupa de hospital por um macacão e look de caminhoneiro. Mas o personagem e a direção permaneceram incertos. O público pouco conseguiu fazer com esse retorno. Não houve construção, nenhum plano reconhecível e nenhuma importância para os shows. Após apenas algumas aparições, Trucker Norm desapareceu silenciosamente da televisão. Um comeback que deixou poucas lembranças e hoje provoca apenas um balançar de cabeça, até mesmo em fãs mais dedicados. Essa volta foi levada a sério em algum momento ou estava fadada ao esquecimento desde o início? 3. The Black Ninja. Após uma longa pausa dos ringues, Terry Pouch retornou à WWE no final dos anos 1990 e foi reintroduzida sob o nome de Tori. Inicialmente, ela apareceu como uma fã exagerada de Sable, mas rapidamente foi integrada à divisão feminina
e utilizada regularmente na televisão. Por um tempo, sua carreira parecia estar em um caminho estável, especialmente quando apareceu ao lado da The Generation X e como acompanhante de X-Pac. Mas no King of the Ring 2000, tudo mudou. Um spot duro contra Bubba Ray Dudley resultou em uma grave lesão no ombro, que a deixou fora de combate por meses. Quando Tori retornou, o ambiente havia mudado. A DX havia se desfeito e ela não tinha mais um lugar claro nos shows. Para não desaparecer na insignificância, ela mesma propôs uma reorientação radical. Assim nasceu a Black Ninja, uma figura completamente mascarada e misteriosa, que apareceu silenciosamente ao lado de Raven e o ajudou em lutas pelo título hardcore. Todo o encanto residia no mistério da identidade. Quando Molly Holly finalmente arrancou a máscara e desmascarou Tori, o momento se desfez imediatamente. Não houve push, nenhuma grande história. Pouco depois, ela desapareceu quase completamente da programação da WWE. Um comeback que começou promissor, mas foi esquecido tão rapidamente quanto surgiu. 4. Saba Simba. Quando se fala de Tony Atlas hoje, muitos fãs se lembram mais de seus anos posteriores do que de seus sucessos esportivos. No entanto, em seu auge, Atlas era uma figura impressionante. Como Mr. USA, ele era um dos atletas fisicamente mais fortes de sua geração e fez história junto com Rocky Johnson como parte da primeira Tag Team afro-americana a ganhar os títulos de Tag Team da WWF. Mas fora do ringue, sua vida começou a desandar lentamente. No final dos anos 1980, problemas pessoais e decisões erradas levaram Atlas à beira do abismo. Em 1990, ele não era mais um lutador celebrado, mas sim um homem sem teto, que passava as noites em bancos de parques no Oregon. Quando a WWE lhe deu inesperadamente uma segunda chance, isso inicialmente pareceu uma salvação. Mas esse comeback veio com um novo gimmick, que trouxe mais danos do que esperança. Em vez de retornar como um veterano redimido, Atlas foi apresentado como Saba Simba, supostamente um homem que havia se juntado a uma tribo em Uganda. Descalço, com adornos de penas, escudo e lança, a representação parecia uma caricatura estereotipada. Embora seja compreensível porque Atlas aceitou esse papel, criativamente Saba Simba permaneceu pálido e de curta duração. O comeback se dissipou rapidamente e a figura desapareceu silenciosamente da programação da WWE, quase como se nunca tivesse existido. 5. Who? Quase nenhum lutador representa tanto as constantes demissões e recontratações quanto Jim Neidhart. Apesar de inúmeros problemas, a porta da WWE permaneceu sempre aberta para ele, em grande parte devido à forte influência da família Hart. Nos anos 1980 e início dos 1990, Neidhart, como parte da Hart Foundation, ao lado de Bret Hart, foi um pilar sólido da divisão de Tag Teams. Poderoso, barulhento e com seu riso marcante, ele estava firmemente estabelecido junto ao público. Quando a WWE o contratou novamente em 1996, no entanto, havia um problema. Neidhart não era mais uma estrela em ascensão, mas também não era uma lenda que provocava reações apenas por sua presença. Dessa incerteza surgiu o gimmick, Who, um trocadilho baseado em um antigo número de comédia. Os comentaristas deveriam perguntar, aparentemente confusos, quem estava no ringue, apenas para ouvir sempre Who como resposta. Escondido sob uma máscara dourada, a identidade de Neidhart deveria permanecer um mistério. Mas sua estatura o denunciou imediatamente. O público reagiu em grande parte com indiferença, e o próprio Neidhart odiava esse papel. Sem uma storyline clara e sem objetivo, Who desapareceu da TV após apenas algumas aparições. Um comeback que parecia menos um recomeço e mais uma nota de rodapé embaraçosa de sua carreira. 6. The Con Man. Por muito tempo, Rob Conway na WWE foi pouco mais que um preenchedor de lacunas.
Ele trabalhou em dark matches, apareceu em papéis secundários e preencheu exatamente as lacunas necessárias. Raramente recebia atenção. Isso só mudou quando ele se tornou parte da La Resistance, uma equipe que, por seu caráter anti-EUA, regularmente provocava reações e até ganhou títulos. Mas como tantas vezes, essa fase também terminou assim que a equipe foi dissolvida. Com a transição para as lutas individuais, Conway ganhou uma nova identidade, The Con Man. Ele foi concebido como um womanizer, vaidoso e arrogante, visualmente em algum lugar entre um aspirante à estrela e uma cópia barata de nomes estabelecidos. Conway exibia arrogância, apresentava-se confiante e agia como se já fosse um main eventer. O problema era que o público nunca realmente aceitou esse papel. As reações permaneceram educadas, mas distantes, e o interesse genuíno quase não surgiu. A WWE tentou impulsioná-lo através de programas com nomes conhecidos, mas nada disso engrenou de forma duradoura. Após um período de derrotas, The Con Man deslizou lentamente para fora dos shows e finalmente desapareceu completamente da TV. Apesar de um bom trabalho no ringue e pré-requisitos adequados, esse comeback não teve efeito. No final de The Con Man, restou principalmente a pergunta: por que alguém se interessaria por ele? 7. The Sultan, metade, dos anos 1990, Solofa Fatu ainda falava em querer ser um exemplo positivo. Como samoano, ele queria se reinventar e se distanciar claramente da violência e influências negativas. O que se seguiu, no entanto, surpreendeu quase a todos. Em vez de um desenvolvimento natural e consistente, Fatu foi completamente transformado e retornou como The Sultan, um personagem mudo, mascarado e com suposta origem árabe. Uma direção que quase ninguém conseguia entender. Visualmente, o sultão parecia ameaçador a princípio. Uma máscara completa, roupas escuras e uma postura gélida deveriam dar a ele algo misterioso. A história de fundo, no entanto, tornava-o mais desconfortável do que emocionante. Na storyline, dizia-se que sua língua havia sido cortada, por isso ele não podia falar. Essa abordagem sombria nunca foi realmente explicada ou aprofundada e permaneceu para muitos espectadores simplesmente estranha. Sua estreia na WrestleMania 13 poderia ter sido um grande momento, mas a reação permaneceu contida. Nem mesmo um programa subsequente contra Rocky Maivia mudou isso. O Sultan caiu rapidamente na card e finalmente desapareceu completamente da televisão. Somente com seu posterior renascimento como Rikishi Fatu encontrou o sucesso que lhe foi negado aqui. O Sultan, por outro lado, permaneceu um comeback curto e estranho, que quase ninguém sentiu falta. 8. Coach Buzz Stern. Durante anos, Ray Lloyd permaneceu um nome sem grande impacto. Ele trabalhou em ligas menores, apareceu ocasionalmente na WCW e geralmente desaparecia tão rapidamente quanto surgia. Somente em 1996 ele teve uma grande chance com Glacier. A WCW investiu muito dinheiro no gimmick inspirado em Mortal Kombat, com iluminação elaborada, efeitos de gelo e um conceito claro de apresentação. No entanto, depois que o efeito surpresa inicial se desvaneceu, Glacier perdeu importância e deslizou lentamente para o papel de oponente de construção. Quando este capítulo terminou, Lloyd estava prestes a sair completamente da programação. Para salvar seu contrato, ele recorreu a um meio incomum. Ele investiu seu próprio dinheiro para produzir segmentos de vídeo para uma nova figura. Assim nasceu o Coach Buzz Stern, um treinador à moda antiga, amargurado, que colocava a disciplina acima de tudo. Essa ideia realmente convenceu a WCW o suficiente para lhe dar outra chance. Ao lado de seu pupilo, Luther Biggs, Stern aparecia regularmente, gritava com ele após as derrotas e o forçava a duros treinos. A representação era uma mistura de tragédia e comédia involuntária. Mas esse comeback também não teve fôlego longo. Após apenas alguns meses, ambos foram demitidos e Coach Buzz Stern
desapareceu da história do wrestling. Mais um exemplo de um recomeço que gerou atenção por pouco tempo, mas não teve futuro. 9. Mr. Hole-in-One nos bastidores. Barry Darsow era considerado um dos personagens mais agradáveis e flexíveis do meio. No ringue, no entanto, ele era um verdadeiro camaleão, sempre pronto para experimentar novos papéis. Obteve grandes sucessos como parte do Demolition, onde dominou a divisão de tag teams por anos. Mas após o fim desse capítulo, começou uma fase de constantes reinvenções que o mantiveram presente, mas nunca o levaram permanentemente ao topo. Depois de passagens como Repo Man e mais tarde na WCW, como Blacktop Bully, Darsow reapareceu no final dos anos 1990 com uma figura completamente nova. Desta vez, ele se autodenominava Mr. Hole-in-One, um golfista arrogante que vinha ao ringue de camisa polo e boné, como se estivesse a caminho de um torneio. A ideia era claramente focada no entretenimento e deveria trazer cor para o undercard. Típico do personagem, Mr. Hole-in-One oferecia aos seus oponentes chances aparentemente justas, apenas para atacá-los traiçoeiramente no momento decisivo. O personagem era intencionalmente bem-humorado, sem grandes ambições por títulos ou storylines sérias. Após alguns meses em shows secundários, essa tentativa de comeback também desapareceu silenciosamente da programação. Mais uma vez, Darsow havia experimentado um novo papel, mas este também permaneceu apenas uma curiosa nota de rodapé em sua longa carreira. 10. The Governor. Após o colapso da WCW, a carreira de Shannon Sproul parecia ter estagnado. A WWE não mostrou interesse e na cena independente ela permaneceu amplamente discreta. Embora tenha aparecido ocasionalmente nos primeiros anos da TNA, essas aparições deixaram pouca impressão. Somente em 2008 ela recebeu novamente um papel fixo lá, mas sob condições completamente novas. Em vez de retornar como a conhecida, excêntrica e imprevisível Daphne, Sproul foi equipada com uma figura completamente nova, The Governor. O gimmick era claramente inspirado na então constante presença midiática da política americana Sarah Palin. Penteado, linguagem corporal e postura eram tão próximos da original que muitos espectadores inicialmente nem reconheceram quem estava por trás desse papel. Dentro dos shows, The Governor não foi apenas usada em segmentos de bastidores, mas também ativamente integrada em storylines. Por alguns meses, esse comeback funcionou surpreendentemente bem, mas o personagem estava fortemente ligado ao zeitgeist político. Quando o interesse público em Palin diminuiu, The Governor também perdeu rapidamente a relevância. Após cerca de 4 meses, o gimmick terminou com uma cena em que seu cabelo foi simbolicamente cortado. Depois disso, Sproul retornou ao seu antigo papel como Daphne, enquanto The Governor rapidamente caiu no esquecimento. Um comeback que surgiu exatamente no momento certo, mas não teve futuro. Esses comebacks mostram como até mesmo nomes conhecidos no wrestling podem ser rapidamente esquecidos. Um novo personagem, uma nova máscara ou uma ideia fresca nem sempre são suficientes para trazer de volta a magia do passado. Alguns desses reboots pareciam deslocados, outros simplesmente vieram na hora errada. Mas é exatamente por isso que eles permanecem uma parte fascinante da história do wrestling. Quais desses retornos você ainda se lembra? E quais você já havia esquecido há muito tempo? Se você gostou deste vídeo, deixe um like e assine o canal para não perder mais histórias de wrestling.